Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos no nosso segundo vídeo, falando sobre as parábolas de Jesus. Essa é a segunda semana que estamos estudando. E durante a semana a gente estudou algumas parábolas. E hoje a gente vai fazer uma espécie de resumo aqui, trazendo uma mensagem. E o tema da mensagem é o reino de Deus, presente hoje e glorioso para sempre. Então a gente vai pegar as parábolas que a gente estudou no decorrer da semana e a gente vai fazer um compilado aqui com uma lição maravilhosa que essas parábolas têm para nós. O texto que eu escolhi aqui para a gente começar está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Uma curiosidade, geralmente Mateus ele vai escrever reino dos céus, porque como ele era judeu, ele não podia colocar o nome de Deus em vão, falar o nome de Deus em vão. Então, geralmente, Mateus ele sempre coloca reino dos céus nas suas observações aí. Mas, para a gente começar aqui, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é o reino de Deus? Na sua concepção, o que seria o reino de Deus? Todas as parábolas que a gente estudou no decorrer da semana, elas falavam que o reino de Deus era de alguma forma, traziam características desse reino. Mas, para a gente começar, a pergunta é essa: o que você acha que é o reino de Deus para você? O que seria o reino de Deus? Muitas pessoas pensam que o reino de Deus é o céu, Basicamente é o céu. Ok, tá certo, tá dentro do que a gente vai falar aqui hoje, mas a verdade é que o reino de Deus ele já se encontra entre nós. Ele já se faz presente no nosso meio. O reino de Deus ele vai se consumar quando formos morar eternamente com Jesus, mas o reino de Deus ele já está entre nós. O reino de Deus é simplesmente o governo de Deus sobre aqueles que se submetem à sua vontade. Então, se você se submete à vontade de Deus, o reino de Deus já se faz presente na sua vida. E essas parábolas que nós estudamos no decorrer da semana, elas vão mostrar aspectos diferentes do reino, aspectos diferentes sobre o reino de Deus. Então, qual foi a primeira parábola que a gente estudou? A primeira foi a parábola do homem valente, está lá em Mateus capítulo 12, que a gente estudou na segunda-feira. Jesus declara: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Nessa parábola aqui, quando Jesus expulsou o demônio da vida de um homem, acusaram Jesus de estar expulsando o demônio através de Beelzebu. E ele conta justamente a parábola do homem valente, que para você invadir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é amarrar o valente. Precisa de um homem mais valente para conseguir conter o valente. Como é que Jesus ele estaria expulsando demônios através do próprio diabo? O reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele se autodestrói. Jesus ele anuncia: o reino de Deus é chegado até vocês. E fala sobre libertação de pessoas, sobre milagres, sobre transformação de vidas. Essa primeira parábola aí traz para nós. O reino chegou porque o rei chegou. Jesus chegou, ele começou a operar maravilhas, mudar a vida das pessoas, cuidar dos pobres, cuidar das viúvas. Era um sinal que o reino já estava chegando. Então Jesus ele quis dizer que essa primeira parábola é isso. Calma aí, não estou fazendo nada através do poder do mal, eu estou fazendo através do poder de Deus. Por quê? Porque o reino chegou até vocês. Essa é a primeira lição. A segunda parábola que a gente estudou foi a parábola do semeador. Talvez essa seja a parábola que eu mais gosto de todas que Jesus contou na Bíblia, porque ela fala sobre o nosso coração. Essa parábola ela fala não especificamente sobre o semeador. Por mais que o nome seja parábola do semeador, o foco principal não é o semeador. O foco principal também não é a semente. A gente sabe que a semente ela é a palavra, mas o foco não é a semente. O semeador ele saiu para semear. E aí ele jogou a semente no meio do caminho, caiu no meio do caminho, caiu no meio dos pedregais, caiu no meio dos espinhos e caiu na terra boa também. Essa terra fala de quê? Fala do coração do ser humano. A semente que caiu na terra fala de pessoas que não aceitam a palavra. A semente que caiu nos pedregais são as pessoas que aceitam a palavra de bom grado, mas elas não conseguem se firmar. E aí aquela árvore, aquela planta, melhor dizendo, ela começa a crescer, mas ela não tem raiz. E o sol vem e queima e ela não consegue se sustentar. Vocês já viram pessoas que chegam na igreja animadas, recebem aquela palavra, mas não conseguem se sustentar, não conseguem criar raiz? É justamente sobre essas pessoas que Jesus está falando. Outra semente caiu aonde? No meio dos espinhos,
E aí os espinhos a sufocaram e ela não conseguiu se desenvolver. Fala sobre a pessoa que recebe a palavra, ela começa a germinar, mas as coisas dessa vida tiram foco. Seja as riquezas, seja o pecado, seja as coisas do mundo aí, começam a sufocar e essa pessoa não consegue se manter. Mas a Bíblia vai falar de uma terra boa, né? Pessoa que recebe a palavra, pessoa que é transformada pela palavra e principalmente essa pessoa ela dá frutos. É importante que o cristão de verdade ele gere frutos. E aí que é diferenciado a terra boa das outras terras que não vão conseguir desenvolver melhor. Se você recebeu a palavra de Deus, se a palavra de Deus já te transformou, é necessário que você multiplique, é necessário que você gere frutos para que o reino ele se expanda, né? A terceira parábola que a gente estudou é a parábola do trigo e do joio. Essa parábola vai falar que o reino ele cresce em meio ao conflito. O trigo e o joio são sementes, né, que são plantadas lá, principalmente em Israel, tem esse costume de ser plantado lá. E o trigo todo mundo já conhece, né, de onde vem a farinha de trigo, enfim. Mas o joio, ela é uma erva daninha que aparece muito lá na Palestina. E o que acontece? Geralmente, quando um agricultor ele plantava, eles não misturavam sementes, não misturavam. Era o costume de não misturar sementes. Mas Jesus conta a história que durante a noite um inimigo foi lá e jogou um monte de semente errada. Foi a semente do joio. E o joio e o trigo eles são muito parecidos, os dois crescem igualzinhos, crescem mais ou menos do mesmo tamanho, a aparência dos dois ela é semelhante, mas existe uma diferença. A diferença é justamente a semente. Quando o trigo ele floresce, ele sai aquela semente, onde que a gente vai utilizar aquele fruto, né, para fazer a farinha, mas o joio ele só dá palha, ele não desenvolve nenhum tipo de semente. E engraçado que a raiz do joio ela enrosca na raiz do trigo. Se você tentar arrancar o joio, você arranca o trigo junto. E Jesus estava falando justamente de quê? O campo é o mundo. O campo é o mundo, o planeta Terra está aí. E no mundo tem trigo e tem joio. Qual que é a diferença dos dois? Um dá fruto e o outro não. E na parábola, os trabalhadores falaram assim, Senhor, você quer que nós vá lá e já arranca? Jesus falou assim, não está na hora, né? O Senhor, na verdade, falou assim, não está na hora de arrancar. Espera chegar a hora exata de arrancar o trigo e o joio. Porque às vezes a gente quer se achar também importante demais para chegar lá e já decepar o joio, mas não é bem assim. Os dois, eles infelizmente vão conviver, tá? E quando Jesus conta essa parábola, não está falando justamente sobre a igreja, não. Está falando do mundo e dos filhos de Deus. Mas infelizmente esse cenário ele acontece dentro da igreja também, dentro da congregação. Existem pessoas que dão frutos, tem pessoas que não dão frutos. Tem pessoas que são árvores frutíferas e tem gente que é erva daninha. Mas não é o momento de arrancar. Vai chegar o momento exato de arrancar e de separar o trigo do joio. Então cabe a nós uma reflexão. Será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Qual que é a diferença? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou desenvolvendo, mais uma vez, a questão do fruto, né? Será que eu estou gerando a semente para que possa ser utilizada ou será que eu só tenho palha? Geralmente eles esfregavam aquilo ali e jogavam para o alto, né, na peneira, e o vento levava a casca do joio, aquela palha que não tem utilidade para nada, e a semente caía. Quarta parábola que a gente estudou foi a parábola do grão de mostarda, né? Ela traz uma lição. O reino ele cresce silenciosamente. O grão de mostarda, gente, precisa entender, a semente dele ela não tem nem 1 milímetro. Ela tem 1 milímetro, na verdade. Pode chegar no máximo até 2 milímetros, não é nem centímetro, não. E a árvore pode chegar a 4 metros. 4 metros. Uma semente que tem 1 milímetro pode chegar de 3 a 4 metros. Ou seja, o reino ele começa aparentemente pequeno, mas ele tem um crescimento exponencial. Quando Jesus falou que ele é a menor da semente, na verdade é a menor da semente da época, né? Que existem sementes menores. E se torna a maior das hortaliças. Hortaliças conhecem, né? Que geralmente são plantas aí, alface, couve, almeirão e a mostarda no caso. E essa especialidade de mostarda, o pé dela fica gigantesco. E a Bíblia ela chega a dizer que aves do céu se aninham nas suas galhas, né? Isso fala o quê? Que o reino ele é tão amplo que pessoas eles vão ser alcançadas por esse reino também. Isso pode falar através até de nós, né? Os gentios. Hoje, nós aqui no Brasil, nós podemos meditar na palavra, nós podemos servir ao Senhor
porque o reino ele cresceu exponencialmente. Começou com Jesus e os seus discípulos, e depois de 2000 anos, o mundo inteiro praticamente conhece a palavra do Senhor. Muitos não querem aceitar, mas realmente eles conhecem a palavra do Senhor. Então, um reino que parecia algo extremamente pequeno se tornou algo grandioso. E nessa mesma parábola, nesse mesmo dia, a gente estudou também a parábola do fermento, que também possui o mesmo significado. Que você, quando vai fazer uma massa de pão, de pizza, enfim, você coloca a farinha de trigo e você coloca um pouquinho de fermento. Eu tenho uma certa experiência em fazer pizza. Com 1 quilo de farinha de trigo, com 5 gramas de fermento, você consegue levedar toda a massa. É justamente isso. O reino do Senhor. O mundo pode estar perdido, mas uma semente ali, um fermentinho que você coloca, pode transformar a vida de muita gente. Então, uma palavra que você prega pode transformar toda uma nação, pode transformar toda uma família, pode transformar toda uma cidade. Então não se preocupe às vezes em pregar em grandes congressos, em púlpitos, enfim. Começa pregando na sua casa, começa pregando no seu bairro, começa pregando na sua rua, porque uma palavra sua pode ser igual um fermento, que parece pouco, mas vai transformar toda a massa, vai transformar toda aquela mistura ali e vai crescer de uma maneira extremamente exponencial, né? A quinta parábola que a gente estudou, na verdade não foi uma parábola em si, mas foi a parábola do tesouro e também da pérola, que a gente estudou no quinto dia, que foi na sexta-feira. Ela traz uma lição importante, que é o reino que vale mais do que tudo. Conta-se a história de um homem que arrendou um terreno, ou seja, ele alugou, melhor dizendo, alugou um terreno para utilizar ali, e trabalhando naquele terreno ele encontrou um tesouro nele. Ele enterrou de novo esse tesouro, vendeu tudo o que ele tinha para que ele comprasse da mão daquele dono aquele terreno, porque ele encontrou um tesouro de grande valor. Fala sobre o reino de Cristo. É um tesouro tão grande que tudo que a gente tiver talvez não seja o suficiente para pagar, porque é um valor imensurável. A parábola da pérola também, ela tem o mesmo significado, vai trazer um valor muito grande para o reino, mas existe uma diferença. O homem que estava trabalhando no terreno, ele não estava procurando tesouro, ele estava trabalhando no terreno. O homem que encontrou a pérola, ele já procurava a pérola. Só que ele encontrou uma pérola tão valiosa que vendeu tudo que ele tinha também para comprar ela. E engraçado, gente, que hoje a gente tem pérola falsa, tem as que tem falsa aí e tal, tem as pérolas de verdade. Mas na época, pensa na época como que era para você encontrar uma pérola. Os caçadores de pérolas eles tinham que mergulhar sem negócio de oxigênio, sem qualquer tipo de equipamento. Os historiadores falam que eles iam lá no fundo, lá com a corda amarrada, e assim, procurar essas pérolas, e às vezes puxava o camarada lá, já tinha afogado lá embaixo, ninguém viu, entendeu? E às vezes morriam. Então a pérola se tornava extremamente valiosa por causa da dificuldade de você encontrar a pérola. Então assim, ó, um não estava procurando e encontrou um tesouro, o outro estava procurando e realmente encontrou. O reino de Deus é justamente assim. Tem gente que procura Deus assim de todas as formas e vai chegar uma hora que vai encontrar. Mas tem gente que não estava procurando a Deus, mas vai ter um encontro com Ele. E esse reino a gente pode ver que é um valor inestimável. A gente não consegue calcular o valor que Cristo tem por nós, gente. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim e por você. É porque você merece? Não. É porque eu mereço? Não. É porque Ele é misericordioso. Então transmita o reino de Deus. No seu dia a dia, tem pessoas que estão morrendo do seu lado. Estão morrendo fisicamente, estão morrendo espiritualmente. E você possui um tesouro grandioso. E você não está anunciando o reino de Cristo. Nós temos um tesouro de grande valor. Nós temos uma pérola. E nós não conseguimos sair de dentro da nossa casa. Nós não conseguimos falar de Deus dentro da nossa casa. Nós pegamos o telefone, a gente não consegue mandar uma palavra para ninguém, porque nós estamos na nossa zona de conforto. Mas esses camaradas aí da parábola, eles não quis nem saber. Vendeu tudo o que tinha para conquistar um tesouro inestimável, para conquistar o reino. Os primeiros discípulos, irmãos, eles vendiam tudo, eles faziam, tipo assim, eles dividiam tudo por causa do reino. Eles não queriam saber, eles queriam pregar o evangelho. E nós vivemos num conforto. Tem gente que não quer nem morrer, porque
não quer ir pro céu, tá tão preso a essas coisas aqui. Você quer até ir pro céu, você quer, não, peraí, Jesus, pera, deixa eu resolver algumas coisas aqui primeiro, para depois eu ir pro reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser propagado. O evangelho, ele precisa ser pregado. Todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa igreja. Onde nós estivermos, nós somos representantes do reino de Cristo na terra. Se você chegou em algum lugar, o reino de Deus chegou até aquele lugar, porque você é um representante de Cristo. Então, existe uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. A última parábola, né, a parábola da rede. E é engraçado que essa parábola aqui, o foco dela é a rede, né? Imagino eu que essa rede era uma rede de formato de arrastão. Essa rede era utilizado 2 barcos com essa rede, geralmente um segurava numa ponta, basicamente num barco e na outra, e era meio que um arrastão, acuando ali os peixes, né, o cardume, para chegar até na praia. E chegando lá, tinha peixe bom e peixe ruim, né? Então o reino de Deus é semelhante a isso aí. Vai vir muitos, vai vir tudo quanto é tipo de peixe. Mas vai chegar um determinado momento em que os peixes bons vão ser utilizados e os peixes ruins serão descartados. Fica mais uma vez a reflexão. Será que eu estou sendo um peixe bom? Será que eu estou sendo um peixe inutilizável na presença do Senhor? Aqueles homens que descartavam os peixes, podemos comparar eles aos anjos, né? Que no último dia eles vão decretar, né? Ou vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Isso não é para colocar medo em nós, tá? Isso é uma palavra de alerta para nós, sabendo que o reino de Deus, ele não é brincadeira. Vai chegar um momento em que todas as nossas atitudes, elas serão julgadas. Tudo aquilo que a gente fez ou tudo aquilo que a gente deixou de fazer será julgado. Jesus, ele exige um comprometimento dos filhos dele. A gente acha que é só aceitar Jesus e viver de qualquer maneira, não, mas nós temos que nos santificar todos os dias, nós temos que pregar o evangelho todos os dias, porque o Senhor nos libertou, mas nós vivemos uma liberdade debaixo da obediência à palavra do Senhor. Então, é o nosso papel hoje sermos peixes valiosos, né, que os pescadores vão utilizar, não aquele peixe que vai ser jogado fora, porque ele não tem nenhum valor. E aí, eu quero fazer mais uma vez um resumo de todas as parábolas que nós lemos aqui, ó, só para a gente recapitular, tá? O reino vence as trevas, pegando aí a parábola do homem valente. O reino vence as trevas. O reino depende da resposta do coração, pegando aí a parábola do semeador. O reino cresce em meio ao conflito, parábola do trigo e do joio. O reino cresce silenciosamente, parábola do grão de mostarda. O reino vale mais do que tudo, é a parábola do tesouro e da pérola que nós estudamos. E por fim, o reino, ele exige uma decisão. Ele vai separar o peixe bom do peixe ruim. Então, reflita nesse momento que você está vendo esse vídeo, porque o reino de Deus, ele não é brincadeira. Por mais que conviver com Cristo é maravilhoso, Jesus, ele é muito bom, Jesus, ele transforma a minha vida, a sua vida, mas tem um compromisso de verdade com Cristo. Talvez você está igual aquela planta que não consegue se enraizar. Você tem muitas dúvidas, você não consegue se firmar em lugar nenhum, você não consegue servir a Deus de verdade, você se questiona muito, tá tudo certo, mas crie raiz, se desenvolva, gere frutos. Dúvidas, elas sempre vêm, quem não tem dúvidas sobre as coisas? Mas reconheça que Jesus é o seu Salvador, estude a palavra, esteja num lugar onde que a palavra de Deus é pregada, porque é a palavra que transforma, não sou eu que muda a vida de ninguém, mas é Cristo. Através da sua palavra, nós o conhecemos todos os dias. E com certeza você vai começar a gerar frutos. É importante que você gere frutos na presença do Senhor, porque o reino não vai chegar. O reino já está entre nós. O reino chegou até você. E é necessário que você leve o reino do Senhor também para outras pessoas. Para a gente finalizar, eu quero ler só mais um versículo aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe um erro aí que fala as demais coisas, né?
Na verdade, esse texto fala todas essas coisas, porque o contexto desse versículo aqui fala sobre as necessidades básicas do ser humano. Então, Jesus está cuidando daquilo que importa na sua vida. Não se preocupe se você vai comer, se você vai dormir, se você vai vestir, porque Jesus já está cuidando. Busque primeiro o reino do Senhor e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque Jesus está cuidando. Cuide das coisas do Senhor, que Jesus já está cuidando das suas coisas também. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Muito obrigado.